A cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Mas, contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinar, Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou as cidades de Ereque, Acade e Calné. Quando partiu para a Síria, ele edificou as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém. Pelo relato bíblico do capítulo 11 do livro de Gênesis, possivelmente Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod, e onde seu reino teve início. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra. Na época da Torre de Babel, a humanidade compartilhava uma única língua e um mesmo discurso. Os povos da terra construíram uma torre que alcançasse os céus, como uma expressão de sua grandiosidade e ambição. Eles se uniram sob a ideia de que poderiam se igualar a Deus através dessa construção. A expressão cuja torre toque os céus revela a arrogância da civilização e seu avanço tecnológico. Gênesis 11 não menciona o medo de outra inundação, mas a estrutura imponente da cidade e a coesão social sugerem essa preocupação. Se isso ocorreu, tal comportamento mostra desobediência a Deus e falta de confiança em sua promessa de evitar futuros dilúvios. Mas então o que significa Torre de Babel? Curiosamente, a expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento, mas é o nome popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. A palavra para torre é Migdol, que significa torre de vigia. A palavra Babel vem de Bavel e significa portão de Deus, pela combinação do acadiano Babe com o hebraico El. O nome Babel também é explicado pela etimologia popular baseada numa raiz hebraica similar, no caso Balal, que significa confusão, mistura, que possui relações fonéticas com a palavra Babel. Certo é que o nome Babel se tornou sinônimo de lugar do juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. Como a Torre de Babel foi construída? Na região de Babel não havia pedras para tijolos nem cal para argamassa. Por isso usavam tijolos de argila seca ao sol ou cozidos em fornos. Os alicerces eram feitos de argila compactada e o betume alcatrão servia como argamassa. As torres templo mesopotâmicas, conhecidas como ziguratos, são referências para entender a forma da Torre de Babel. Essas torres retangulares tinham vários níveis acessíveis por escadas e rampas. No topo havia um santuário dedicado a uma divindade. Embora a maioria tivesse 3 níveis, algumas tinham até 7. Não se sabe quantos níveis tinha a Torre de Babel, nem se tinha um santuário, já que ela pode ter ficado incompleta devido à dispersão dos habitantes. Então Deus, observando a ambição desmedida e a soberba da humanidade, decidiu agir. Ele confundiu suas línguas, fazendo com que as pessoas não se entendessem mais. Isso resultou em caos e divisão entre os povos, interrompendo seu projeto de construir a torre. A confusão das línguas forçou as pessoas a se separarem em grupos que compartilhavam a mesma língua. Esses grupos migraram para diferentes partes da Terra, dando origem às diversas culturas e línguas que conhecemos hoje. A dispersão marcou o início da diversidade humana e das diferentes nações. Qual era o idioma falado antes da confusão de línguas em Babel? Essa é outra pergunta que acumula muitas especulações. Na verdade, não se sabe qual era o idioma inicial antes da confusão de línguas na Torre de Babel. Alguns estudiosos sugerem que esse idioma era o hebraico, mas existe fundamentação alguma para defender essa possibilidade, principalmente pelo fato de que o próprio hebraico é originado de outros dialetos. A história da Torre de Babel nos ensina várias lições profundas. Primeiro, ela nos alerta sobre a perigosidade da soberba e da busca desmedida pelo poder. Segundo, ela ressalta que a diversidade linguística e cultural é uma dádiva que enriquece a humanidade. Essa diversidade nos permite aprender com diferentes perspectivas e culturas, promovendo o entendimento mútuo.
Além das lições práticas, a história da Torre de Babel também tem uma dimensão espiritual. Ela nos lembra que o verdadeiro crescimento humano não se encontra na busca por alturas físicas ou poder terreno, mas sim na busca de uma conexão mais profunda com Deus e entre uns AOS e outros. E assim a história da Torre de Babel nos deixa com uma mensagem atemporal. A importância da humildade, da valorização da diversidade e do reconhecimento da presença divina em nossas vidas. Espero que tenham gostado dessa exploração da Torre de Babel e que possamos todos aprender com as lições que ela oferece. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.